O objetivo desta série é facilitar a compreensão da fisiologia renal, não dispensando o estudante de se dedicar à leitura da bibliografia relacionada ao tema. Os rins são órgãos duplos, com localização retroperitoneal. Isso é, entre o peritônio e a parede abdominal. Eles desempenham muitas funções no organismo, indo além da produção de urina. Assim, os rins são essenciais para permitir a eliminação de muitas substâncias metabolizadas no corpo, tanto de origem endógena quanto exógena. Também controlam a osmolaridade do líquido extracelular. E, ao fazerem isso, os rins contribuem decisivamente para a regulação do volume de líquido no corpo, o que também resultará no controle do volume de sangue e da pressão arterial. Além disso, os rins são fonte de importantes hormônios, particularmente a eritropoetina, que é fundamental para o funcionamento da medula óssea, e a forma ativa da vitamina D. Finalmente, os rins também ajudam a manter o pH corporal dentro da normalidade, excretando urina ácida ou alcalina, regulando o balanço ácido-básico. Cada rim recebe seu sangue através de uma artéria renal, que se ramifica no parênquima do órgão para distribuí-lo por todo o tecido. O sangue deixa o rim através de uma veia única, a veia renal. Além disso, a urina recém-produzida deixa o rim através de um canal chamado ureter. Tanto os vasos como o ureter se inserem na borda côncava do órgão. Esta região conhecida como hilo renal. Entender a estrutura do rim é fundamental para se compreender a função do órgão. Nele, reconhecemos duas importantes regiões, o córtex e a medula. Basicamente, o que diferencia essas duas regiões é a presença dos corpúsculos renais na região cortical. Estes elementos são os responsáveis pelo processo de ultrafiltração do plasma. Nessa imagem você pode observar a presença de corpúsculos renais à esquerda da linha pontilhada. Do lado direito, observe que o padrão histológico é diferente. Sem corpúsculos renais. Nesta outra imagem pode-se observar grande quantidade dessas estruturas em corte histológico de região cortical. A disposição dos vasos sanguíneos através do parênquima renal é outro aspecto que merece atenção especial se queremos compreender bem a função do órgão. A já citada artéria renal, ao entrar no rim, ramifica-se em artérias interlobares, entre os cálices renais, indo até a região de transição córtico-medular. A partir daí, ela dá origem à artéria aciforme, também chamada de arqueada, que passa a percorrer a fronteira entre córtex e medula renal. Em seguida, a artéria arqueada emite ramos perpendiculares que se dirigem rumo à superfície do órgão. Estas são as artérias interlobulares. E é das artérias interlobulares que surge uma importantíssima arteriola. A arteriola aferente, responsável pelo fornecimento de sangue para os corpúsculos renais, os quais realizarão a ultrafiltração do plasma. Mais uma vez, note que as artérias interlobares percorrem os lados de uma figura triangular, que recebe o nome de pirâmide renal. Cada pirâmide, mais o tecido cortical associado a ela, compõe um lobo renal. Em algumas espécies, como os bovinos, ocorre uma separação total entre as pirâmides renais, de modo que anatomicamente os rins são efetivamente separados em lobos. O rim é um órgão que proporcionalmente recebe mais sangue no corpo. Não obstante represente apenas 0,5% da massa corporal, aos rins são destinados cerca de 25% do sangue bombeado pelo coração. Isso tem a ver com a função depuradora que o rim desempenha. Entretanto, grande mesmo é o fluxo sanguíneo através da região cortical, pela qual passam cerca de 98 a 99% de todo o fluxo sanguíneo renal. Isso significa que o fluxo sanguíneo através da medula renal representa apenas uma fração do que existe no córtex. Tanto o elevado fluxo sanguíneo cortical, quanto o baixo presente na medula renal, estão fortemente relacionados à função de cada uma dessas regiões. Interessante é que a artéria renal recebe um sangue de composição um tanto mais rico em plasma do que o sangue da aorta, de onde ele se origina. Isto se explica pela conjunção de dois fatores.
O primeiro é a natureza laminar do fluxo sanguíneo através da aorta. Devido ao atrito do sangue com as paredes do vaso, ocorre uma estratificação parcial dos elementos que compõem o sangue. Isso faz com que os elementos mais pesados tendam a se concentrar no centro do vaso, enquanto que os menos densos, como o plasma, são empurrados para a periferia. O segundo fator é o ângulo entre a aorta e a artéria renal. Devido à inércia dos elementos pesados e sua localização mais centralizada, o sangue que entra na artéria renal acaba recebendo mais plasma. Todos esses fatores asseguram uma maior eficiência aos rins em sua tarefa de depurar o plasma.